Existe uma palavra que a maioria das pessoas nunca ouviu na vida, mas que descreve com uma precisão absurda algo que nós estamos vivendo agora com milhões de jovens. Inclusive, talvez possa ser com você. Ela tem mais de 2000 anos e foi escrita numa época em que não existia internet, celular ou qualquer outro tipo de rede social. E mesmo assim ela descreve o mundo de hoje melhor do que qualquer palavra moderna consegue. A palavra é porneia. E antes que você feche o vídeo achando que isso vai ser algum tipo de sermão, por favor fica, porque pode ter tudo a ver com você. Porneia é algo que entra na sua vida sem pedir licença. Não é de uma vez, nem de um jeito dramático, algo alarmante, mas sim de um jeito silencioso, gradual e quase imperceptível. E ela vai destruindo coisas dentro de você que você nem sabia que existiam, até o dia que você consegue perceber que elas sumiram. Hoje eu quero te contar o que é porneia e como ela age, e por que ela é o problema que ninguém quer nomear, mas que todo mundo sente. Porneia é uma palavra grega que vem do grego antigo. É daí que veio a palavra que a gente conhece hoje em dia como pornografia. Mas a porneia ela é muito maior do que isso. Ela descreve não só um ato específico, ela descreve um padrão, uma forma de viver o desejo que vai quebrando algo por dentro aos poucos, sem alarme e sem aviso. Pensa comigo, você conhece aquela sensação de comer muito açúcar? No começo é muito bom, mas com o tempo você precisa de mais para sentir a mesma sensação. Seu paladar foi ficando acostumado, e aí você olha pra trás e percebe que perdeu completamente a capacidade de sentir o sabor de coisas simples. A porneia faz exatamente isso com o desejo humano. E aonde a porneia aparece hoje em dia? Simplesmente em todo lugar. No conteúdo que você consome no Instagram sem perceber, nas festas onde a régua do que é normal vai subindo a cada semana, nos aplicativos de relacionamento que viraram catálogo humano. É um dedo pra escolher e um dedo pra descartar. No OnlyFans, que deixou de ser coisa escondida e virou pauta, com uma narrativa de liberdade que soa muito bonita, mas esconde algo muito profundo. Só em 2023, o OnlyFans reportou mais de 220 milhões de usuários registrados, maior do que a população inteira do Brasil, e a maioria desses usuários tem entre 18 e 28 anos. A porneia não é só mais um conteúdo explícito, é a cultura toda que foi normalizada ao redor disso. É a forma como o desejo foi transformado em um produto, embalado como liberdade, e entregue pra você como se fosse algo que você escolheu. Mas de fato você escolheu isso? Ou isso foi escolhido pra você? E você simplesmente foi aceitando porque todo mundo foi aceitando e se tornou o novo normal. Deixa eu te mostrar como a porneia ela entra na sua vida. Assim como a gente falou antes, não de um jeito dramático, algo alarmante, mas de um jeito que realmente é muito silencioso e algo imperceptível. E geralmente começa de uma forma bem pequenininha. É um scroll a mais que você dá no Instagram, é uma cena em uma série que você deixa passar, é numa festa onde a galera vai um pouquinho longe demais e você acaba indo junto porque todo mundo foi. Nada disso parece de fato um problema, porque realmente sozinho essas coisas não são um problema. Mas isso acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, o seu cérebro ele vai registrando essas coisas, ele vai aprendendo, ele vai calibrando o que é o normal na sua vida, algo que você faz repetidas vezes e acaba tornando isso o seu normal. Existem estudos de neuroimagens publicados pelo JAMA Psychiatry que mostram que o consumo repetido de conteúdo sexual ele ativa os mesmos circuitos cerebrais que as substâncias viciantes, o mesmo mecanismo de dopamina, a mesma formação de dependência. E aí, indo por esse caminho, a barra começa a subir e subir e subir, e o que antes chamava sua atenção, agora já não chama mais. Você precisa de mais estímulo para sentir a mesma coisa. O conteúdo que antes parecia muito, agora parece normal. O que parecia normal, agora parece sem graça. Isso não é uma fraqueza, isso é simplesmente biologia. O seu cérebro ele foi programado para se adaptar a qualquer coisa que você repete várias vezes. O problema é que a porneia ela foi projetada exatamente para usar esse sistema contra você. E é assim que cada vez mais você vai se tornando um zumbi digital e cada vez mais você vai entrando no modelo de negócio especificamente projetado para te tornar um zumbi. Enquanto isso acontece por fora, outra coisa acontece por dentro. Você vai ficando menos capaz de se conectar com pessoas reais, porque pessoas reais elas são lentas, elas são complicadas, elas têm falhas, elas têm dias ruins. Elas não chegam em alta definição pra você, elas não entregam tudo nas suas mãos imediatamente. E quando você tá acostumado com uma gratificação na palma da sua mão, a paciência de construir algo real vai sumindo. Existe uma outra pesquisa com os mesmos jovens de 18 a 28 anos que eu falei ali atrás, que mostram que aqueles que consomem muito conteúdo sexual online, eles relatam uma dificuldade significativamente maior de estar presente em um relacionamento real, mesmo quando eles querem estar e mesmo quando o relacionamento é muito bom. É uma distância emocional que nem eles, nem eu e nem você sabe explicar por que acontece. Mas agora pelo menos a gente sabe que isso tem um nome. E é aqui que eu preciso falar da Bíblia.
E eu sei que para algumas pessoas isso já acende um alerta, mas fica comigo, porque o que a Bíblia fala sobre porneia não é o que a maioria das pessoas imagina. Paulo, um dos escritores do Novo Testamento, estava mandando uma carta para uma cidade chamada Corinto. Corinto era a cidade mais liberal do mundo antigo. Um porto movimentado, uma cultura aberta, era tudo permitido. Isso soa familiar para você? E o que Paulo fala para essa galera não é um simples se comportem. É algo muito mais interessante. Abre aspas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me faz bem. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar nada me controlar. Para e pensa um segundo nessa frase. Paulo não diz aqui que você usar o Instagram, você usar o TikTok é algo proibido e ponto final. Mas ele levanta uma pergunta diferente. Isso tá me controlando ou eu tô no controle? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa, com ou sem fé, pode e deve se fazer. E aí vem Jesus, e ele vai mais fundo ainda. Ele diz algo que por séculos foi tratado como um exagero religioso por quem está fora da igreja. Mas olha com atenção. Jesus fala que o problema não começa no ato, começa antes. Começa no que você alimenta, no que você repete na sua mente dia após dia, entre aspas, scroll após scroll. E a neurociência moderna confirma exatamente o que Jesus falou. O cérebro processa a antecipação repetida de um comportamento quase da mesma forma que o comportamento em si. E os mesmos circuitos, o mesmo impacto. Jesus basicamente estava descrevendo a neuroplasticidade 2000 anos antes do nome existir. E a conclusão é a mesma. O que você alimenta, cresce. E o que você ignora, enfraquece. Você está construindo alguma coisa dentro de você todos os dias, queira você ou não. A pergunta é, o que você está construindo? Agora eu quero ser direto com você sobre o que a porneia de fato destrói. Não de um jeito dramático, mas de um jeito honesto. Ela destrói a sua presença. Você já teve a sensação de estar do lado de alguém, mas com a cabeça em outro lugar? Isso tem um nome e nem sempre é TDAH. Porém, ela basicamente vai treinando o seu cérebro para esperar um estímulo constante. E quando o estímulo não vem, numa conversa normal ou num dia comum, num relacionamento real, você vai ficar inquieto, impaciente e ausente. E a pessoa do lado sente, mesmo que você não perceba. Ela destrói a sua identidade. Existe uma equação que a porneia vai instalando em silêncio, um valor igual a ser desejado. Quando você acredita nessa equação, a sua autoestima passa a depender de uma coisa que você não controla. O número de matches, o tipo de atenção que você atrai, a forma com que as pessoas te olham. E quando essa atenção some, e ela sempre some, você sente que sumiu junto. Ela destrói sua capacidade de se maravilhar com as coisas. E esse é o mais silencioso de todos. O desejo humano tem uma dimensão de mistério, de antecipação, de se surpreender com alguém. A porneia estraga tudo de uma vez, sem mistério nenhum. E vai embotando devagar a sua capacidade de se conectar com o que é real e o imperfeito e humano. Uma revisão de 84 estudos científicos concluiu que o consumo frequente de pornografia reduz a ativação das áreas do cérebro ligadas à empatia e formação de vínculos. O mesmo padrão observado em dependências químicas. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante aqui. E isso não é sobre a sua fraqueza, isso não é sobre o seu caráter, não é sobre a sua falta de fé. É sobre um sistema que foi construído por pessoas muito inteligentes, com bilhões de dólares investidos, para usar sua biologia contra você. E você não falhou. Você foi só mais um produto esperado por essas pessoas. A questão é, você vai continuar sendo um? Tá, respira, a gente chegou até aqui. Eu não vim aqui te dar 5 passos ou uma lista de regras, porque isso não funciona. Qualquer pessoa que já tentou sabe disso. Mas eu quero te dar uma coisa, uma mudança de perspectiva. A Bíblia tem uma palavra para transformação de comportamento, que é metanoia. Geralmente ela é traduzida como arrependimento. Mas o que ela realmente significa é mudança de mente, é reorientação, uma nova direção. Não é culpa, não é vergonha, é direção. E a neurociência fala exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Você não apaga um circuito neural, você constrói um mais forte ao lado. O antigo vai enfraquecendo e o novo vai crescendo. É algo lento, é trabalhoso e é completamente possível. E não entenda que Deus ele quer te privar de prazer. Pelo contrário, Deus criou o prazer. Mas Deus quer que você faça as coisas certas. Você foi feito para algo muito mais profundo, mais real, mais duradouro do que isso. O problema não é o desejo que você sente. Pelo contrário, o desejo é algo muito bom. O problema é quando o desejo vira piloto automático e você para de perguntar para onde ele tá te levando. Então deixa eu terminar com uma pergunta muito simples. Quem você quer se tornar?
E o que você tá alimentando todo dia te aproxima ou te afasta dessa pessoa? Te afasta de Deus? Se algo que eu te disse aqui bateu em você de alguma forma, mesmo que você não saiba ainda o que fazer com isso, não joga fora esse desconforto. Ele é o começo de alguma coisa. E você acabou de dar o primeiro passo.